Amém. Vamos orar, né? Vamos orar oração. Pode ficar sentado. Deus eterno, Deus querido, no nome precioso de Jesus, estamos reunidos ao redor do único nome que é Jesus. Nós louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Somos gratos por estarmos aqui a participar daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por sermos uma escolha tua. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Pedimos que esse tempo seja um tempo de edificação, um tempo bom, de comunhão, e que seja útil para a nossa igreja. Nós agradecemos pela vida de todos que estão presentes, todos que estão a ouvir. Nós somos gratos e pedimos a cobertura do Espírito Santo das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Aqui nessa nossa reunião de membros, se faz necessária, não é sempre que eu estou fazendo reunião de membros, mas é necessário por causa da demanda, né? E agradeço mais uma vez pela presença de todos que puderam estar. Lógico que esse sábado é um sábado, uma data meio complicada, porque final de semana é feriadão, né? Muita gente está viajando, as pessoas justificaram, porque já tinham marcado viagem, a gente entende isso, né? Não queremos também estar sendo uma igreja que fica pesando todo mundo, a gente entende, né? E eu marquei essa reunião de imediato, porque ela surge a partir de uma reunião anterior que nós tivemos, né, com outras pessoas, uma proposta que a gente tem para a igreja. Então, por isso nós estamos gravando, para que as pessoas que não puderam estar com boa justificativa, para que elas possam estar entendendo, né, ouvindo, também participando daquilo que a gente quer decidir. Logicamente que muitas pessoas quiseram estar aqui, né? Até temos que suspender até compromisso, né? Ô, pastor, eu ia viajar, mas eu quero participar, isso é legal, ok? Então tá. Então, assim, vocês perceberam que a gente vem num processo de construção de igreja, a igreja está crescendo, só que a nossa igreja está crescendo numa proporção muito maior do que nós imaginávamos, né? Nós achamos que esse lugar aqui era adequado para a gente, certo? E que a gente gastaria aí uns 5, 6 anos para poder explorar toda essa área, né? Na verdade, quando nós chegamos aqui, nós chegamos com 70 e poucas pessoas. Olhamos para esse tamanho, que nós viemos de uma igreja bem pequena. Imagina, a gente ficava exprimido, aquele monte de gente, 70 pessoas na igreja, né? Com alguns visitantes, a gente ficava bem exprimido lá, logística apertada. Isso aqui foi um sonho para a gente, né? Viemos aqui tudo muito grande, porque não tinha o teto, era um grande galpão, e a gente ficava pensando como que a gente ia fazer para encher isso de gente. Mas foi muito rápido, né? Nós pulamos de 70 pessoas, e foi subindo para 150, foi indo, e a gente está aí quase chegando a 350 pessoas já na igreja, membros efetivos, né? E mais com visitantes, tá chegando bem mais, né? Vocês percebem que isso aqui fica cheio de gente. Nós não contamos menores, então nós somos muito mais de 350, né? Nós não contamos menores. Por exemplo, essas crianças, igual sua filha, ela não entra na lista de adultos. As crianças não são contadas, mas são almas, né? Então, nós vamos começar a contar agora as crianças da igreja, vocês vão perceber que tem muito mais de 350 pessoas na igreja. Eu acho que de criança que junta aqui é bastante criança, e vamos comer, porque a gente não registra porque não é batizado. Mas considerando que são crianças que fazem parte da igreja, com certeza vai dar uma multidão de gente, porque eles ocupam lugares, né? Então é bastante gente, e nós estamos assim assustados de uma forma positiva, ok? Com o crescimento, e ao mesmo tempo dá um pouco de medo, normal, né? Medo porque, por exemplo, o mês que vem a gente já tem mais um monte de gente para ser recebido. Já tem várias famílias que querem vir para cá, que já vão ser recebidos aqui na igreja.
Tudo isso gera muita responsabilidade e peso espiritual. Peso espiritual, porque a nossa logística também não está boa, nós não temos espaço para as crianças lá atrás. Algumas crianças vêm com problema psicológico, nós não temos preparo nenhum para isso. Vamos ter que preparar professores para lidar com crianças autistas. A gente não tem. Então, às vezes as pessoas ficam fazendo pergunta para a gente: mas como é que vai fazer? Calma que nós estamos apagando incêndio. Né? Tudo aconteceu, uma programação que a gente teria para 5, 6 anos, aconteceu em 1 ano, mais ou menos, o crescimento. Isso prova que é Deus que dá o crescimento. Né? Então, um planta, outro rega, é Deus que dá o crescimento. Então isso está vindo numa proporção muito forte. Então a gente tem agora mais gente orando, mais gente convidando, mais gente evangelizando. Então tudo é mais. Então a proporção de crescimento agora ela começa a ficar assim, sem limites. Porque todo mundo aqui está convidando alguém, tem um parente. Então a proporção de crescimento ela é muito grande agora. E quanto mais vai chegando gente, mais ela vai acelerando. Certo? Isso vai envolvendo um monte de responsabilidade. Uma das coisas mais difíceis da nossa igreja não é crescer. Vocês podem perceber que nós não temos feito nada demais, não temos feito congresso, não temos feito nenhuma conferência, nenhuma pessoa de fora vindo para a igreja para pregar, para fazer movimento, nenhuma campanha, essas coisas. E a igreja está crescendo normalmente. Imagina se fizesse. Se a gente começasse a fazer grandes eventos, trazer grandes personalidades aqui, cantores aqui de fora, pregadores renomados, o que ia virar isso aqui? Isso aqui é inflamar de gente, não vai dar conta. Estão percebendo? Está crescendo normalmente com os nossos cultos normais, com os mesmos que estão aqui fazendo as mesmas coisas. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, que é o obreiro. Então nós estamos com uma crise de obreiro muito grande na igreja. Nós temos uma quantidade de diáconos, na igreja, só que a demanda é muito maior, e boa parte dos diáconos não estão assumindo posições, está todo mundo quietinho no seu canto, essa é que é a realidade, né? Então nós temos diáconos, mas boa parte dos diáconos não estão fazendo mais nada, sentam e ficam sentados, não querem saber o que está acontecendo. Então, automaticamente, esses diáconos vão começar a ser desqualificados, é como se você tirasse a ordenação, tá? A gente vai substituindo por outras pessoas, não vou ficar falando nada que eu estou acostumado a falar todos os dias aqui no púlpito, então já deu para entender a visão da igreja, não dá para ficar paparicando ninguém. Então quem sabe da responsabilidade tem que assumir responsabilidade. Se não assume, fica quieto no seu canto, a gente vai ordenando mais pessoas. Peço a vocês que são membros da igreja que me procurem. Quem tem interesse em servir na igreja, nós precisamos de gente para a sala de crianças, nós precisamos de diáconos na igreja, precisamos de obreiros na igreja, gente que tem força de vontade, que esquece de tudo para poder servir. Vamos esquecer de tudo, gente que chega cedo, gente que vive pela igreja. Precisamos desse povo. E eu espero que no meio de vocês, essas pessoas, esteja aí no meio de vocês essas pessoas, porque nós precisamos de obreiro. Precisamos de gente para cuidar, precisamos de gente que está acima de lazer, de desejos pessoais, de própria vontade, gente que se ocupa nos finais de semana estudando, se dedicando, orando, buscando, jejuando. Estamos precisando desses malucos aqui na igreja agora. Tá? Esse povo tem fome de Deus, fome da presença de Deus. Menos do que isso não está servindo para nós mais. Então gente que tem fome, que está pronto para abrir mão de tudo na vida, para poder colaborar com o reino de Deus. Precisamos dessas pessoas. Para poder cuidar do povo. Gente apaixonada por vidas, por almas, para cuidar desse povo que está chegando. Porque não adianta ficar aqui meia dúzia de gente se matando, né? Se matando para poder fazer as mesmas coisas, sempre assim. Os mesmos que sempre fazem as mesmas coisas, os que colaboram sempre colaboram, os que não colaboram e pronto. Eu não quero uma igreja assim. Tá? Então a gente está num crescimento e precisamos do apoio de vocês, todos vocês. Porque se for sozinho, esse crescimento não me interessa. Senão eu vou morrer, né? Cedo. Então não me interessa esse tipo de crescimento. Agora, quem está liderando, quem está assumindo cargos, tem que pisar onde eu piso. Deu para entender o que eu estou falando? Vocês não podem ser menos do que eu faço, senão vocês não lideram. Porque a igreja exige isso. A igreja é uma igreja formada de gente inteligente.
Olha o tanto de gente aqui, tem doutor, desde o empregado lá simples para o doutor, tem todo tipo de gente, tem professores, tem advogados. Então a igreja precisa, se você ficar blefando aqui, não vai funcionar. Então precisamos de liderança, que vamos junto. Vamos junto, pastor, o que a gente vai fazer? Então nós precisamos dessas pessoas para liderar. Senão, não vale a pena ter uma igreja grande. Lembrando que a nossa cidade é uma cidade extremamente difícil para o evangelho, eu espero que vocês não esqueçam disso. Vocês que já foram de outras igrejas, que conhecem o cenário espiritual de Colatina, vocês sabem que a igreja evangélica em Colatina tem muita dificuldade de crescer. Pastores de Colatina têm dificuldade de ficar de pé. Infelizmente, Colatina é assim. Quando o cara começa a fazer as coisas, a igreja começa a sobressair, vem os ataques, daqui a pouco está no chão todo mundo. Aí a igreja fica envergonhada. Nós não vamos passar por isso. Tá? Nós estamos tendo uma oportunidade de crescimento numa cidade que dificilmente você vê uma igreja com muita expressão, você vê uma igreja renovada, que trabalha direito, muito difícil a cidade. Nós não temos igrejas grandes nessa cidade, precisamos de igrejas grandes. Grandes igrejas, não tem. Você vai nas roças aqui de canto de rua, de roça aqui, você vê igreja grande. Aqui em Colatina, então, nós temos muito problema espiritual, temos muita imoralidade, temos muita idolatria, cenário pesadíssimo. Então é complicado esse tempo de crescimento agora que a igreja está experimentando. Eu sei o que eu estou passando, os pastores sabem que nós estamos passando de perseguição, de ataque espiritual, para poder lidar. Hoje mesmo eu estou num dia tenso, porque semana passada a gente foi fazer o culto, aí de repente estourou um cano aqui dentro da igreja, assim, 5:30 da tarde, na hora de começar o culto. Demônio, cara, não adianta. Aí inundou a igreja inteira, ia ter o culto. Falei, alguma coisa vai acontecer hoje. E os meninos vieram correndo para cá, resolveram tudo, os diáconos conseguiram secar a igreja. Eu vi água até por aqui, nem vi, né? E aí eu falei, o que é espiritual? Né? Sabotagem do diabo. Aí conseguimos fazer o culto. À noite, um monte de gente veio na frente aceitar Jesus. Vocês perceberam? Foi esse culto. Semana passada aconteceu lá em casa problema, na hora de eu sair de casa. No momento que eu tive que sair de casa, a Luz precisou ficar em casa para resolver um problema lá. Eu vim para o culto. A gente viu que o culto foi um culto importante, as pessoas vêm na frente. Então, cada culto está acontecendo muitas mudanças. E hoje, principalmente antes dessa reunião, um monte de coisa acontecendo com a gente. Um monte de ataque. Mas, ao mesmo tempo, tem um vento de Deus bom soprando para crescimento. Entende o que eu estou falando? Então, isso que eu peço para vocês. Nós vamos ter que... Eu vou criar um grupo na igreja de intercessão. Eu quero um grupo de pessoas na igreja que vão dizer, vão fazer uma aliança, não é só falar, uma aliança de entregar 30 minutos por dia de oração para a nossa igreja, para a liderança da nossa igreja. Eu preciso de ter intercessores, eu quero fazer um grupo para cobrar de vocês isso, para lembrar vocês de pessoas que querem entrar na brecha pela igreja. Pelo menos 30 minutos por dia vocês vão ter que entregar de oração, de cobertura pela igreja, senão a gente não vai conseguir avançar. Está assustador, porque o demônio, o diabo vai se levantar contra a nossa igreja, para poder tentar parar o que está acontecendo, porque nunca aconteceu. Tá? O que nós estamos propensos a ver, nunca aconteceu. O que vai acontecer, vocês vão ser diferentes. Não é uma igreja que está sendo formada de um movimento. É uma igreja que está sendo construída com Bíblia. Vocês sabem muito bem disso. É uma igreja que está sendo construída com a Bíblia. Então isso é diferente. Não estou falando isso para enaltecer vocês, enaltecer a igreja, nem a mim mesmo. Mas não é uma igreja de movimento. Não é uma igreja que está fazendo eventinho para atrair pessoas. Vocês sabem disso. Então a igreja está crescendo a partir das escrituras. As pessoas estão vindo para cá. Então eu preciso que vocês sejam voluntários em dizer, pastor, eu quero ser o intercessor dessa igreja. Eu me comprometo espiritualmente a semear 30 minutos por dia da minha vida em oração intercessoramente pela igreja. Só faça isso se você tiver condição de cumprir. Se não cumprir, vai ser ruim, porque você vai fazer voto de tolo e pode ser prejudicial para você espiritualmente. Então só faça quem tem condições de assumir o compromisso, sem empolgação, sem querer aparecer. Me procure e diga, eu quero semear 30 minutos de oração.
Eu quero pagar um preço para essa igreja. Quando você disser isso para mim, o nome de vocês vai estar registrado no mundo espiritual. E o diabo vai saber quem são vocês. Deu para entender isso? O diabo vai saber exatamente quem são os intercessores da igreja, quem são os muros da igreja e aonde ele tem que atacar. Então, vocês vão ser bloqueio, vocês vão ser barreira, vocês vão ser guardiões da igreja, para a gente conseguir. Senão, não dá. Cada passo que eu estou dando, eu estou sentindo muito ataque. Tá? É perigoso até eu ficar doente com esse negócio, porque a gente ir fazendo as coisas sem saber quem está orando. Ah, nós estamos orando. Quem está orando? Quem está orando? Dentro de qual direção? Eu dei direção? Ah, mas eu oro. Não é assim. Tem que ser uma coisa sistemática. Não adianta você falar que você ora. Tem que ser uma coisa assim, estabelecida. Nós vamos juntar cada parte desse muro com o intercessor. Que seja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combinado isso? Se você puder fazer essa contribuição, não importa se você tem tempo de casa, se você é crente há muito tempo, não importa. Você falar assim, eu quero fazer isso pela igreja, eu sou intercessor. Vou ser um voluntário como intercessor espiritual da Igreja Metodista Renovada. Amém? Tudo bem. Então a gente está aproveitando para falar essas coisas. Outra coisa importante que a gente está, além da necessidade de obreiros, que eu peço que vocês sejam voluntários nisso, sejam voluntários em querer ser diáconos, assim, gente que eu ver o perfil, eu vou para poder ajudar a igreja, tá? Outra coisa, eu vou começar uma escola de liderança, quero fazer mais uma repescagem, uma escola de líderes, mas vocês não se ofereçam. A escola de líderes vocês não se oferecem, eu identifico. Eu oro e aponto, tá bom? Porque aquele negócio de gente, eu quero participar. Não. Escola de liderança, você não pode se oferecer. Escola de líder, uma repescagem que a gente vai fazer para tentar identificar gente que tem liderança. Eu identifico, eu vou atrás de um por um. Eu falo, você topa? Se você sentir, você vem. Mas eu preciso orar e saber quem pode ser líder, certo? Não sei se vocês esperam. E nós temos a dificuldade logística da nossa igreja. O templo daria para a gente fazer algumas coisas aqui para poder encaixar mais gente. Poderíamos fazer 2 cultos. Mas nós temos uma característica de igreja que provavelmente um culto vai ser sabotado. Característica de igreja. Se a gente faz um culto de manhã e outro à noite, um dos cultos vai sair prejudicado. Pela característica da nossa igreja. Né? Ok? Com certeza. É porque o povo é assim. Não tem jeito. Ainda tem que melhorar um pouco nisso, mas ainda é assim. Isso aqui não quero, isso aqui é assim. Então, nós não temos condições de fazer isso, não temos condições de fazer. Poderíamos aumentar um pouquinho mais a igreja, fazer alguns movimentos aqui, talvez fazer uma galeria, mas pouca gente vai caber aqui. A proposta do dono desse imóvel é aumentar isso aqui, ele tem um terreno atrás, ele ia cavar isso aqui, aumentar a igreja para lá, mas aumentando a igreja para lá, o templo não cresce, por causa dessas colunas aí. A gente passaria a logística dessa igreja toda lá para cima, salas, escritórios, cozinha, tudo lá para trás, e sala de crianças. Aí poderíamos avançar um pouco para trás, uns 6 metros para trás, que eu acredito que caberiam umas 100 e poucas pessoas, e fazer uma galeria que caberia mais umas 150, 160. Então, uma estimativa aí de mais 250, 300 pessoas, isso aí é coisa para 2 anos. 1 ano e pouco. Então, não vai servir para nós. Amanhã nós estamos do mesmo jeito, reclamando que não cabe. Entendeu? E esse estacionamento não é nosso. A qualquer momento eles vão vender isso aí. Nós vamos ficar sem estacionamento. Investimos muito dinheiro aqui para transformar isso aqui numa igreja. Só que a gente tem uma proposta para a igreja que vocês já sabem, de uma pessoa que vai fazer a igreja para nós. Nós não temos interesse nenhum de comprar imóvel. Essa é a visão da nossa igreja. Nós temos imóveis, nós temos uns 4 ou 5 lotes, né, Guto? Isso, da igreja como investimento, que é uma segurança para nós nunca sermos envergonhados financeiramente. Então eu trabalho com mais de segurança alta, não gosto de trabalhar em linha, porque se o diabo derrotar a gente financeiramente, ele derrota a gente em todas as áreas. Se a nossa igreja for uma igreja que deve, acabou nossa história de Colatina. Então essa brecha nós não vamos mudar. Então nós temos 4 ou 5, eu nem lembro mais, lotes que nós fomos comprando, fomos pagando devagarinho, que é um patrimônio nosso, é um recurso que nós temos para um grande avanço futuro, para futuramente a gente poder fazer algo grande, significativo, certo? Então você fala, pastor,
vamos comprar uma igreja compatível para a nossa igreja, um local para compatível para a nossa igreja, vai custar 5 milhões. Só que nessa área, o metro quadrado é R$1.000 o metro quadrado. Então, esse lugar que nós estamos aqui, tem 500 e poucos metros. Só para você ver. Né? 500 e poucos metros aqui. Com tudo que está feito, isso aqui, você custaria mais de 2 milhões isso aqui. Então, você pensa uma igreja juntar 2 milhões. Só se a gente assaltar um banco, não vai ter jeito. Não tem como. A gente, estou brincando, mas por favor, tá? Daqui a pouco vai cortar e vai botar no... dependendo da situação, né? Assaltar um banco. E dá 2 mil. O pessoal fala assim, vamos comprar um lote. Vocês estão achando que lote de Colatina custa quanto? É milhões. Milhões. Quanto custa para fazer uma igreja? Milhões. 1,5 milhão. Você faz uma casa boa, você gasta mais de 1 milhão. Hoje uma casa boa, com piscina, é mais de R$1 milhão. Então, e fazer uma igreja, equipar uma igreja, então você tem que falar em 4, 5, 6 milhões. Essa é a realidade. A gente tem que acordar para essas coisas. E como é que uma igreja vai juntar 5 milhões com um custo operacional que a igreja dessa aqui tem? A gente é empregado nessa igreja, nós somos dizimistas para a região, nós temos conta altíssima de energia, nós pagamos aluguel de estacionamento, nós temos despesa no sítio, nós pagamos um monte de imposto, tudo que você imaginar nós temos despesa. Gastamos no operacional da igreja o tempo todo. Então, essa ideia de... Nós não temos interesse de comprar nada agora. Não temos interesse. Porque é um lugar muito mais barato. Um lugar desse aqui custaria 2 milhões ou mais. Esse lugar aqui, hoje a gente paga R$6.060 de aluguel. Então, entendeu? R$6.060 de aluguel aqui. Lógico que fomos nós que fizemos isso. Se a gente sair daqui, isso vai ser alugado com uns 13, 14 mil. Pode ter certeza. Pode ser uma loja de carro, pode ser uma clínica com um monte de sala, pode ser muita coisa isso aqui. Então, qualquer pessoa vai querer. Em Colatina, as igrejas que têm recurso hoje têm sede própria. Então, é meio complicado a igreja vir para cá, bem difícil. Pensamos em segurar isso aqui. Fazer outra igreja, segurar esse imóvel para a gente fazer alguma coisa. Mas não sei se a gente vai dar conta disso, com uma despesa de R$6.060 no local. Nós vamos ter que arrancar os ar-condicionado, né? Vamos ter que sair. Não sei se dá. Tinha vontade de fazer alguma coisa aqui, mas fazer o quê? Qualquer coisa que a gente fizer aqui para a igreja que não for igreja, vai ser questionado o aluguel e ele vai querer subir. Se a gente falar, vamos botar aqui um restaurante para a igreja, então ele vai querer cobrar mais caro. Entendeu? Então ele não aumentou o aluguel porque sabe que nós investimos muito dinheiro aqui, em salas e tudo isso aí, transformar a igreja, né? E aí nós temos uma proposta muito interessante de uma pessoa que tem muito dinheiro, um cara investidor, está acostumado, fez uma igreja em Vitória, em Vila Velha, ele fez uma igreja batista, aluguel da igreja, R$45 mil. A igreja tem mais de 3 mil metros de tamanho. Então é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Uma mega igreja lá, né? E vários locais ele compra, aluga, e o cara, numa negociação, ele comprou esse terreno aqui, que era do Marcelo aqui da Bela Obra, que é aqui mais para frente, já viu uma área? Ele comprou o terreno, pegou no valor de 3 milhões, ele veio aqui conversar comigo, veio de Vitória, e ele é bem tranquilo, ele falou, eu vou fazer a igreja para vocês. O que você quer? Eu falei, eu quero uma igreja, essa igreja aqui tem 360 metros, eu quero no mínimo 3 vezes maior do que isso aqui. Ele falou, você quer 1.000? Você quer 900 metros de igreja? Você imagina o que é 900 metros de igreja? Aqui tem 360, só você multiplicar, você imagina o que vira isso aqui. Aí eu combinei o seguinte, vai ficar entre 800 a 900 metros de templo, mais 300 metros de logística de salas, sala de criança, vai ter sala para o Ministério de Louvor ensaiar, vai ter berçário, vai ter tudo que você pensar. Sala de escritório, despensa, toda a logística, cozinha, tudo. Seria dentro de 300 metros, nós vamos fazer tudo isso. As salas e vamos ter 1.000 metros de estacionamento, calçado, e todo cheio de gradinho, assim. Seria assim, uma igreja bacana. Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ele falou, vou entregar a igreja para vocês, vou entregar o prédio pintado e rebocado, com porta no lugar, só que a beleza é de vocês.
Aí, quer dizer, nós temos a responsabilidade de fazer uma fachada. Uma fachada hoje não é brincadeira. Essa aqui nós gastamos 45 mil quando viemos para cá, para colocar aqueles vidros e colocar o ACM e os vidros e o nome em cima. 45 mil antes. Agora não faz nem com 60. Então a gente pretende fazer uma fachada bonita na frente da igreja. Imagina uma igreja de 800 a 900 metros, climatizada. Quanto de ar-condicionado vai gastar? De instalação de ar-condicionado, tudo isso a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que colocar mais ou menos 3 vezes mais do que tem de ar aqui. É uma igreja grande, nós vamos ter que comprar cadeiras. Aqui tem 400 cadeiras, a gente tem que entrar no mínimo com as 200, 300 cadeiras a mais. Então só aí você vê, né? Nós compramos essas cadeiras a R$200, agora deve estar mais. Nós gastamos quase 80 mil nas cadeiras, 80, 70, 70, né, Guto? Sei, só multiplicar aí, 80 mil foi. 400 a 200. 80 mil. Graças a Deus a turma toda ajudou. Né? E nós vamos ter que comprar cadeiras, vamos ter que comprar um equipamento de som de primeira linha, que esse aqui não faz nem cosquinha lá. Porque tem que ser mesa de som já é 20, 30 mil reais, tem que ser um equipamento de som bem moderno, tem que ser iluminação profissional, não tem que ter um projeto de iluminação profissional, de luz cênica, tudo isso envolve dinheiro. Nós calculamos, para a gente entrar dentro de uma igreja dessa, que a gente vai gastar no mínimo uns 600 mil reais, para entrar dentro dessa igreja e transformar numa igreja. Ele vai entregar o templo com iluminação padrão, mas o que nós precisamos entrar para virar uma igreja, para climatizar as salas, todas as salas de criança, um ar-condicionado em cada uma. Tem ar-condicionado desse aqui de 60 mil BTU, está custando quase 15 mil reais. Nós conseguimos comprar aqueles lá barato por 10 mil de 58 mil, de 57 mil BTU. Então, assim, instalação de ar-condicionado hoje é caríssima, tubulação de cobre é caríssimo. Então, um ar-condicionado instalado, ele vai de 10 mil reais, ele vai para uns 13, 14 mil. O de 15 vai para quase 18 mil. Vocês imaginem a quantidade de ar-condicionado e vai multiplicando isso aqui. E, entende? Então, a gente calcula isso, fachada, som novo, iluminação nova, cadeiras novas e, lógico, um painel de LED, né? Mas isso pode ser mais para frente. Mas a gente quer entrar com tudo. Nós viemos para cá, nós temos potencial para isso. Quando nós viemos para cá, a gente estava em 70 pessoas, a gente gastou 250 mil aqui. Você perguntar como foi? Lógico que Deus foi levantando um monte de gente. Pastor, eu dou um ar de 60 mil, outro eu também dou um, o outro eu também dou um. Foi assim. E entramos para cá, fomos ver no final, deu 250 mil. Com 3 meses nós gastamos para entrar aqui. Então esse dinheiro, ele é possível. Nós temos potencial para isso. Certo? Para a gente, só que o próprio dono do irmão falou assim, ó, só que é o seguinte, vocês vão dar um salto mais alto. A igreja está cabendo vocês? Não, então não adianta. Ele falou, vocês vão ter que correr um risco, o cara é crente também. Ele falou, vocês vão ter que correr um risco maior, ter uma fé maior para ter uma igreja maior. Só que o aluguel dessa igreja custa 25 mil. De 6.060 vai para 25 mil reais. Se a gente fosse pegar um empréstimo no banco com 25 mil reais por mês, a gente consegue 1 milhão só. Entende? Nós vamos ter uma igreja de 3 milhões que custa o terreno, ele deve gastar com tudo isso aí, eu acredito que quase 2 milhões. Ele vai gastar. Então a gente teria uma igreja de 5 milhões, para a gente estar dentro dela, com reserva de compra, depois que a gente fizer uma multidão, a gente compra. Eu falei, eu vendo para vocês a igreja depois. É um desafio. Só que eu não vou entrar sozinho nessa. É por isso que vocês estão aqui. Eu não vou entrar sozinho. Né? O Pai é nosso, não é só meu, não. Entendeu? Então, assim, basta, vocês não precisam ter dinheiro, vocês têm que ter fidelidade e fé. Por isso que o que eu trouxe vocês aqui é para ouvir de vocês se vocês estarão junto comigo nessa empreitada. Nós vamos ter um aluguel de 25 mil. Nós vamos ter que começar a frear um pouco o sítio, as despesas do sítio. Nós vamos ter que começar a prestar atenção em cada despesa que se faz aqui na igreja. Esse negocinho de,
retirozinho que vai de graça, então a gente vai ter que botar tudo na ponta do lápis, a gente vai ter que ter uma cultura de investimentos. Trabalhar com folga é uma coisa. Compra tudo que vê. Não, agora nós vamos ter que ter muito critério para poder gastar, para a gente poder ter uma igreja. Vai passar asfalto aqui na frente, vai ser uma avenida. Você imagina uma igreja desse tamanho ali, que vai ter quase um total de 1.000 e poucos metros de tamanho com tudo, né? Mais estacionamento. Dentro de uma cidade, uma igreja que a gente vai colocar bastante gente e que podemos futuramente ter capital para comprar o lugar, como toda igreja faz. Se vocês falarem assim, pastor, estamos juntos, ele falou assim, não, pastor, você fica à vontade, vê com o pessoal, e inclusive até o corretor falou assim, não, podia fazer isso, ele falou, não adianta eu querer aumentar o lugar, depois eles não pagam. Então é melhor deixar dentro de um valor que vai ser desafiador para eles, mas que eles vão poder lutar e pagar. Só que isso pode ser muito agora, mas para uma igreja desse tamanho, isso depois não é nada. Entenderam isso? Nós saímos de um aluguel de 1.000 e poucos reais para vir para um aluguel de... Nós estamos em 6.060 reais agora. Tudo é desafio. Não tem nada que acontece fácil para nós. Agora a gente tem uma igreja desse tamanho. Depois estamos pensando até quando estiver construindo a igreja, ele falou que ele entrega essa igreja com 4 meses. Porque ele tem toda uma estrutura, engenheiro, ele tem mais de 15 obras, ele só trabalha com isso. Ele constrói, faz e aluga. Só vive disso, cara. E aí o cara estava com ele e falou, não, vamos colocar 6 meses para não ter dificuldade. Então com 6 meses, mais ou menos, a gente vai ter uma igreja. Só que à medida que ela for sendo construída, a gente já tem que começar a fazer investimento de cabeamento, fazer investimento de ar-condicionado no local, comprando cadeira, preparando o som, já aproveitando para passar o som, iluminação, tudo isso, fachada na frente. Então nós corremos o risco daqui a 6 meses estar entrando numa igreja nova. Entende? Só que no meio disso a gente vai ter que ter despesa. Eu estou acreditando no milagre, né? Como aconteceu quando nós viemos para cá. Então, gente, o que a gente precisa? Vocês que são membros, os outros membros vão estar ouvindo a mensagem, vocês precisam ter um compromisso de serem dizimistas. Vocês precisam disso. Então a igreja, por enquanto, a gente tem respeitado todo mundo, tal, não tem forçado barra, porque a gente não está no desafio maior. Não vou forçar barra, mas existe uma responsabilidade espiritual, porque a igreja é do tamanho da nossa fé. Para a gente ter uma igreja maior, nós temos que ter essa fé. As pessoas me perguntam assim, como é que vocês conseguiram fazer a igreja ali e tal, ter aquela igreja? Fé. É o que define a nossa igreja de outras igrejas, de uma igreja menor. O cara tem uma igreja lá há 30 anos, ele está lá, ele tem 50 metros quadrados, é o tamanho da fé dele. Por que as igrejas chegam aí a 20, 30 mil membros? Como essas igrejas de grandes cidades aí? Fé. Isso é fé. Então, a nossa fé vai expandindo a nossa geografia. Certo? Por que nós temos ar-condicionado? Porque nós temos fé para ter ar. Se a gente não tivesse fé, a gente tinha ventilador. Entenderam o que eu estou falando? Nós temos ventilador, tranquilo. Então, se nós tivermos fé para ter uma igreja maior, nós teremos uma igreja maior. Depois nós vamos ter uma maior ainda. Entenderam? Mas o que Deus espera da gente é comprometimento. Não dá para você ser membro de uma igreja e falar, eu vou ser dizimista quando eu quiser, tem dia que eu dou e não dou. Isso é cultura pobre, isso aí. De ficar achando que vai ser fiel quando quer. Ou a gente é fiel, ou a gente não é fiel. O que é nosso, o que é de Deus tem que devolver. Tá certo? Então, isso que nós precisamos, como membros da igreja, porque se nós tivermos um nível de unidade na fidelidade, o milagre acontece. Porque se Deus olhar para nós e falar assim, peraí, tem um monte de infiel, por que eu daria alguma coisa para eles? Essa é a leitura. Nós com 70 pessoas, nós fazíamos muita coisa antigamente. A gente era fechado junto. Né, Deus? A gente era tudo fechado junto. Nós tínhamos 70, vamos todo mundo para o monte orar. Vamos fazer retiro, todo mundo ia para retiro. Não tinha ninguém que ficava para trás, não. Vamos fazer vigília, todo mundo na vigília. A gente funcionava como um relógio, né? Não é isso, Guto? Por quê? E foi nesse tempo que nós começamos a comprar imóvel. Compramos um lote lá no Village, nós compramos um sítio com esse pouco de gente. Então, pouca gente, com muita fidelidade, você consegue milagre. Agora, um monte de gente sem fidelidade, você não chega a lugar nenhum.
E por incrível que pareça, a nossa igreja, os que sempre foram fiéis, permanecem fiéis. Nós não tivemos crescimento de dízimo na nossa igreja, foi um troço doido. O Guto falou, rapaz, é uma coisa estranha. Nós não tivemos crescimento financeiro na igreja. Por quê? Porque a gente está com a igreja de muita gente vindo, mas muita gente que não está nem aí para nada. Ah, eu quero ser membro, mas no meu bolso você não coloca a mão. Então, a maioria das pessoas que vocês estão vendo aqui dentro da igreja, os que visitam, os que estão aqui, os membros, eles não são dizimistas. Esse é um grande problema. Existem empresários na nossa igreja que têm muito dinheiro, que jogam uma esmola dentro do gasofilaço de R$10 por mês. Então, não tem muito sentido isso. Eu sou pastor, eu sou dizimista. Sempre fui dizimista, desde que me converti. Ganhei muito, ganhei pouco, sempre fui dizimista, sou dizimista até hoje. O que é meu, o que é de Deus é de Deus. Temos um nível de fidelidade muito grande nas pessoas mais simples. Mas tem muita gente aqui na igreja que ganha muito dinheiro. Então nós temos que revisar isso se nós temos condição de termos uma igreja grande numa cidade espiritualmente difícil. Eu não vou comprar essa briga sozinho. Não vou comprar. Vocês vão ter que dizer assim, pastor, nós vamos juntos. Vamos na fé, a minha parte eu vou fazer, nós vamos lutar. E fica assim, sejam fiéis financeiramente, toda oportunidade que vocês tiverem, doem. Façam do mesmo jeito que foi feito quando nós viemos para cá. Não precisou de falar nada, pessoal, pastor, isso aí. Aí teve gente de fora que começou. Apareceu gente, parente daqui, e falou assim, pastor, eu vou dar esse ar aí, eu vou dar isso aqui, aí eu vou colaborar no sonho. Então, tudo que vocês puderem fazer para realizar esse nosso projeto vai ser importante. Nós estamos tentando ver se vendemos um lote que a gente tem, que a gente não tem propósito nenhum com ele, lá no Village Jardins, que tem um valor legal, seria o valor que nós precisamos para poder entrar nessa igreja. Mas se não vendermos, nós vamos acreditar que dentro desses 6 meses as coisas vão acontecer. Então nós vamos nos movimentar. Tudo que nós pudermos fazer para gerar recurso para a igreja, para comprar som. Som não é barato, gente. Se uma mesa de som custa 20, 30 mil, das mais baratas, né? Vocês imaginam quanto que custa o resto. Nós temos que melhorar a questão de transmissão, tem que fazer investimento nisso, acabar com esse negócio de celular, tem que ter câmera profissional dentro da igreja, tem que ter sistema profissional. Olha para as igrejas grandes, vocês vão ver os investimentos. É altíssimo, mas é um povo que tem fé. E aí a pergunta é a seguinte, estamos juntos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, por favor? Para dar uma fortalecida na fé do povo. Hein? O que vocês acham disso? Nós estamos juntos? Posso assinar o contrato? Dá um frio na espinha assim, ó. Dia 1º de abril e não é mentira. Isso é de verdade. Todo mês você pagar R$25 mil. É interessante, né? Eu pesquisei nos bancos, quanto que a gente consegue de empréstimo para pagar 25 mil por mês? 1 milhão. O que você faz com 1 milhão dentro da igreja? Não faz nada com 1 milhão. 1,5 milhão, quase 2 milhões, já gastamos no sítio de investimento lá. Você não faz nada dentro da igreja. Qualquer obrinha que você faz, o cara pede 50 mil de mão de obra, é assim. E eu creio que nós podemos, na medida que estiver construindo, ainda fazemos a galeria atrás, aí nossa igreja fazer a galeria, que não é compromisso dele. Fazer a galeria atrás para caber mais umas 400 pessoas. Uma galeria atrás já, no processo da construção, um altar gigante, né? Tem que ser uma coisa gigante para vir bem, ser quase o dobro disso aqui, um pouco mais alto. Vai fazer igual a igreja americana. Tudo carpetada, bacana, iluminação. Entenderam? Se a gente for comprar um painel de LED compatível para uma igreja dessa, vai custar uns R$150 mil, 160 mil. Por aí. Mas é coisa de igreja. Não, eu não estou sozinho. A igreja, uma pessoa é difícil, mas nós, juntos, a gente consegue. Só o pessoal lá na frente aqui que acredita.
Eu falei um dia, quando nós estávamos na igreja, lá orando, tinha 3, 4 pessoas na oração, eu falei, nós vamos ter a maior igreja de Colatina. E nós vamos ter. Hã? Amém. Membros, né? Fora os que reúnem congregados. Rapidinho a gente lota. Uma igreja dessa com galeria, ela coloca mais de 1.000 pessoas. E 1.000 pessoas num lugar só é a coisa mais linda, né? Bom, é melhor perguntar quem não acredita e quem não concorda, né? Tem alguém que está preocupado com isso? Fala sério. Alguém tem medo? Está inseguro? Hã? Todo mundo... Não, dá frio na espinha, porque igreja é assim, né? O cara fica chateado e ele vai para outra. Porque nossa igreja trabalha com folga, nós trabalhamos com folga. Eu não sou de ficar falando de dinheiro dentro de igreja. O povo da igreja, o pessoal que é fiel, é fiel. Eu não faço custo, não fico gastando dinheiro de igreja de forma pessoal, fazendo viagens absurdas, eu não tenho nada disso. Então eu procuro investir na igreja. Então ela trabalha com folga por isso. Agora, numa despesa dessa, ela já não trabalha com muita folga. Ela já tem que trabalhar com muito cuidado. Porque aumenta tudo. Aumenta o ar. Ele propôs, por exemplo, ele falou assim, se vocês querem botar energia solar, só que a gente vai mais ou menos para 4 mil, nós pagamos 2 mil mais ou menos de energia aqui, a gente vai para 4 ou mais de despesa, ou mais. Ele propôs por R$3.500 a mais no aluguel, e esse negócio já vai para 27 carteirinhas, né? Talvez seja interessante a gente ter a nossa própria energia solar depois, não sei. Não é brinquedo não, mas tem igreja de Vitória que paga isso de aluguel, 30 mil, 40 mil. O povo não está nem aí. Às vezes tem muita gente, mas também só tem movimento, né? Às vezes não tem dinheiro. Deus vai honrar isso aí. Então sim. Nós temos que ter o gatilho da fé. O recurso ele vem. O recurso ele vem. Mas o que Deus quer é a fidelidade e o compromisso. Né? O dinheiro ele vem. Os peixes, os pães vão aparecer. Mas ele tem que saber o que a gente quer. Também seria muito errado Deus dar para um povo que não tem fé, um povo que não tem compromisso com as coisas dele. Eu não acho certo. É essa a leitura que eu quero fazer em vocês. Porque uma igreja desse tamanho vai gerar muitas despesas. Nós futuramente vamos ter que ter funcionário na igreja, integral, para ficar o dia inteiro limpando um trem desse tamanho. Vai envolver mais despesas operacionais, mais custos. Tudo é muito mais caro. É uma igreja custosa. Entende? Ok? Todo mundo junto ou só o pessoal do lado de cá? Quem tem fazenda para vender já vende logo. Não, você sabe, se eu fosse aqueles pastores, igual do G12, que gosta de sair pedindo com pressão, não tinha problema com isso. Porque eu sei exatamente o que fazer. Eu sei exatamente o que falar. Eu sei exatamente o que eu posso trazer na igreja para levantar dinheiro. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou contrariar o que eu enxergo. Porque o povo, você começa a ameaçar, começa a dizer, você começa a promover o cara, traz o cara aqui na frente, tá vendo, irmão, esse cara aqui deu 30 mil para a igreja, o cara fica todo feliz, o outro quer vir também. É só você fazer o jogo, mas eu não vou fazer isso. Eu não quero. Tem gente que fica doido para poder ser promovido dentro de igreja. Eu não quero fazer isso, não quero ter uma igreja assim. Não quero. Ficar extorquindo, ficar falando de outras coisas. Eu quero falar da Bíblia. Eu não quero falar de dinheiro dentro da igreja.
Se for para mim vir para cá, ficar falando de dinheiro toda hora em cima de púlpito, ficar 20 minutos pregando sobre dinheiro, eu não quero fazer isso, cara. Aí eu perdi meu ministério. Dinheiro tem que aparecer. Peixes e pães são coisas que tem que aparecer no nosso caminho. Ok? Se a gente tiver um percentual alto de gente fiel espiritualmente, já está bom. Vocês têm um compromisso desse meio, levantar intercessores, gente com desejo de ser obreiro, para dar a vida pela igreja, e também serem fiéis em dízimo. Sejam fiéis em dízimo, gente. Por favor. Não tenham medo de devolver para Deus. Não tenham medo. Tá certo? De devolver para Deus. Isso talvez no interior é estranho, mas em cidades grandes, isso é muito normal. Você vê gente muito rica que são dizimistas. Você não precisa ter medo disso. Aqui nós temos gente aqui na igreja que cresceram e não deixaram de ser dizimistas por isso. Tem gente que está crescendo e são dizimistas, não tem nenhuma dificuldade com isso. Então a gente tem que ter essa cultura de entendimento, senão a gente nunca vai ter coisas grandes. E coisa grande, estacionamento bom, ar-condicionado, painel de LED, isso envolve dinheiro. Não envolve só vontade, dinheiro. E muito dinheiro. Para você manter uma igreja assim. Com bons instrumentos, né? Daqui a pouco você vai ver, os instrumentos já não atendem. Não atende. Você tem uma mega som dentro da igreja, como é que faz? Então assim, esse som aqui é coisa que vai ter que aproveitar, talvez no sítio, né? Essas coisas. Deus é interessante, né? A gente olha as coisas e pensa que é tudo que Deus tem para nós, né? A gente fica, uau, isso é tudo que Deus tem para nós. Eu achei que isso aqui era tudo que Deus tinha para nós. Aí daqui a pouco a gente está lá, a gente pensa que é tudo que Deus tem para a gente. Daqui a pouco nós estamos galgando uma coisa maior. Mas lá nós vamos nos capitalizar para fazer uma mega igreja. Lá nós vamos. E futuramente, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos influenciar totalmente o mundo espiritual dentro de Colatina. Nós vamos influenciar até na mudança de governo dentro da cidade. Vocês entenderam o que é isso? Vocês entenderam o respeito que a nossa igreja vai ter das pessoas? Porque nós vamos poder mudar a condição política dentro da cidade. A gente pode. A gente pode dizer o seguinte, se a gente começar a orar, uma igreja grande orando, uma igreja grande votando, a gente muda cenário. A gente remove gente da posição e coloca quem a gente quer. É igual acontece na Guatemala, Cachiluna lá. Pastor Cachiluna é Guatemala, né? Guatemala, eles mudam o cenário que eles querem dentro da cidade, a igreja. Tudo. Qualquer governo corrupto, a igreja remove. Por quê? O potencial da igreja é muito grande. As pessoas mais influentes estão dentro da igreja, as pessoas que oram, todo mundo, a cidade toda, estão em tudo quanto é lugar dentro da cidade. Como é que você faz? Então, tudo que você faz move a cidade inteira. Você muda tudo. A gente fala, quer que muda o trânsito? Quer tudo. Está todo mundo em tudo quanto é lugar aqui. Você tem empresário enfiado em tudo quanto é lugar. Tem gente dentro do governo, tem gente na prefeitura, tem gente nas farmácias, tem gente nos restaurantes. Se a gente se espalha em todos os setores da sociedade, você cria um nível de influência muito poderoso. Aí você muda o destino da cidade. Vocês entendem o que é isso? Mudar o destino da nossa cidade. Abrir um campo espiritual para crescimento das igrejas em Colatina, e Deus conceder isso para nós. Pararam para pensar nisso? Então, isso é muito grande, gente. Isso é muito grande, vai além do que a gente imagina. Entenderam? Amém? Alguém quer fazer outro comentário aí? Opa! Fala, Robson. Cara, o sítio ainda dá despesa. O sítio ainda é um cofre que a gente joga o dinheiro e não vê ele mais. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá um retorno espiritual muito grande. Porque o que a gente faz no sítio, o que a gente produz de espiritualidade, de fortalecimento, não tem preço. Futuramente, a gente pode mudar a logística dele, mudar algumas coisas nele para poder alugar. Pode gerar renda, sim, no futuro. Mas foi um sítio feito para nós, é como se fosse a nossa casa. As portas, as janelas. Você imagina uma outra igreja lá, pegando aquele sofá de entrada, pulando aqueles meninos em cima, quebrando, as nossas portas de vidro, o menino batendo a colher. É mais ou menos assim, você pega a sua casa e dá para os outros. Então foi feito para nós. Para o nosso uso, se tiver que quebrar, quebra os nossos filhos aqui. E você entrega isso para uma igreja,
faz o contrato, mas futuramente vai dar retorno. Precisamos arranjar uma maneira de fazer com que esse sítio seja mantido, né? Tem muito desafio para fazer ali. Oi? Retiro fora, nós já pagamos 14 mil fazer um retiro em Aracruz. Não, economiza, dá oportunidade para todo mundo. Se a gente for pagar local, nosso retiro vai custar R$500 cada um. Já fizemos retiro, não? Faz um retiro barato, mas no futuro, a gente vai chegar no futuro com tudo, com sítio, com igreja grande, nós vamos chegar com tudo junto, não vamos perder nada. Entende? Estamos juntos? Mesmo se o senhor ficar milionário, que é bom. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa relevante? Vocês têm fé para isso? Não, retiro nem se fala, né? Retiro já a gente fez o sítio para uma quantidade de gente, agora já teve que aumentar, nem sabe se cabe, né? Mas é bom, né? Não. O Pedro pregou, converteu 3 mil, uma pregação só, né? Então, assim, é coisa que não dá para segurar. Isso eu fico feliz de estarmos dentro de Colatina. Se a nossa igreja estivesse em outra cidade, ela estaria muito maior. Certo? Amém? Amém. O amém é sincero? Amém. Vamos ver no mundo espiritual depois. Hã? Amém. Então a gente conta com a fidelidade financeira de todos, o compromisso das pessoas que talvez acham que não é importante. Começa a pensar sobre isso, seja fiel no pouco, e aí Deus vai te colocar no muito depois, né? Assim, e a gente nunca se arrepende disso. Pode pegar todas as pessoas da igreja aqui que cresceram, eles não se arrependem do que eles fazem para Deus, né? Porque Deus foi bom com a gente quando nós estávamos lá embaixo, né? Amém. Então vamos ficar de pé. Era isso, tá? Hugo, tem algum assunto que seria importante tocar? Está lembrando, Jardel, alguma coisa? Vocês estão lembrando de alguma coisa que seria importante a gente aproveitar o pessoal? Agora ou nunca. Posso bater o martelo lá? Dá um frio na espinha, rapaz. Não. Outra história é falar com o dono que nós não vamos estar aqui mais, né? Mas a gente vai tentar ver se isso aqui fica para alguém da igreja. Vamos tentar, né? Se até lá Deus der alguma estratégia para a gente pode fazer uma metodista kids aqui. Ou ser a metodista de jovens. Ser um lugar só para jovens. Não sei, Deus é Deus, né? Não sei. Mas uma ação social para ter um custo operacional, a gente vai ter que ter ajuda, né? Ter ajuda do Estado e do governo, alguma coisa. Filantrópico, né? Pode ser a vontade de Deus para isso aqui, eu não sei. Amém, oremos. Quero que vocês estejam concordando com essa oração, tá? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome e pedimos a bênção dos céus sobre nós, como selo para esse compromisso entre os irmãos, os que não estão aqui, mas que também estão a ouvir essa reunião. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada um, para que sejam fortalecidos, Senhor, nesta aliança. Abre as portas que forem necessárias, porque Tu és o Deus do milagre, todos os recursos que nós precisamos, Senhor, para essa igreja, Senhor, está nas Tuas mãos. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor em fé, pedimos que o Senhor venha suprir a necessidade de todos, e que o entendimento de cada um seja aberto para essa realidade espiritual, esse grande desafio, em nome de Jesus.
toca nos corações, fortalece os corações, fortalece a fé de cada um, Deus. Que esse projeto seja apenas mais um desafio que teremos que enfrentar, porque sabemos que Tu tens coisas maiores para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Colocamos tudo nas Tuas mãos, na certeza do que vai acontecer. Abrimos a nossa vida para vivenciarmos milagres. Usa as pessoas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos... Amém. Parabéns para a Igreja Metodista. Nós vamos começar, depois, quando começar a obra, a gente vai começar a anunciar as necessidades, tá? Aí deixa Deus te usar, por favor, tá bom? Amém. Então, em paz.